Bom dia. Esse é o trabalho sobre energia solar da disciplina de seminários da Universidade Federal de Campina Grande. Minha equipe é formada por Eric Supino, Igor Candeia, José Claudio Banfilho e Iago Araújo. Bom, irei falar um pouco de como obter esse tipo de energia. As tecnologias solares diretas para obter energia solar incluem a tecnologia fotovoltaica e a tecnologia térmica solar. Pode ser trabalhada como uma tecnologia não elétrica, de forma passiva na arquitetura bioclimática e de forma ativa com coletores térmicos solares para aquecimento de água ou suprimento de calor em edifícios. O sistema fotovoltaico é composto de células de material semicondutor que converte a luz solar diretamente em energia elétrica. Antes de entrar na parte de vantagens e desvantagens dessa energia para o meio ambiente, em caso de impacto ambiental, quero falar um pouco de por que usar esse tipo de energia. Assim como a eólica e a do mar, a energia solar se caracteriza como inesgotável e é considerada alternativa energética muito promissora para enfrentar os desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental. Com isso, entrarei um pouco em vantagens e desvantagens desse tipo de energia. Vou falar um pouco aqui das vantagens do uso da energia solar. Não polui durante a produção. Ou seja, a poluição decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para a construção dos painéis solares ela é totalmente controlável utilizando as formas de controle existentes atualmente. Ou seja, todo o processo de fabricação de todos os equipamentos usados na captura da energia solar, ela não produz nenhum efeito de impacto ambiental. Ela precisa de manutenção mínima, ou seja, todos os equipamentos que foram criados, geralmente eles não dão muito problema, fazendo com que os gastos e os custos sejam pequenos nessa parte de manutenção. O custo-benefício vem melhorando com o tempo. Os painéis solares são cada dia mais potentes e, ao mesmo tempo, o seu custo vem decaindo. Isso torna cada vez mais a energia solar uma solução economicamente viável. Ela também pode ser instalada em lugares remotos. Em países tropicais, como por exemplo o Brasil, a utilização da energia solar é muito viável em praticamente todo o território. Em locais longe do centro de produção de energia também. Sua utilização ajuda a diminuir a demanda energética nesses e, consequentemente, a perda de energia na ocorrência que ocorreria na transmissão. Ele é um produto gratuito também, não o produto em si, mas o produto que é consumido, que é a energia solar. E além de tudo, ele tem uma grande aceitação pública por não ser um produto sintético. Diferente da energia da radiação, por exemplo, a energia solar é energia natural e por esse motivo ela tem grande aceitação do público no geral. Como eu tinha falado antes, os locais que são propícios para o uso da energia solar são limitados. E como vocês podem ver nesse mapa, ele mostra a distribuição da média entre energia recebida pela Terra ao redor do mundo, energia solar recebida pela Terra. Dá para ver que no Brasil, em sua totalidade, ele é bem propício para o uso da energia solar, já que nele todo ele recebe mais de 200 watts por metro quadrado. Mas apesar de todas as vantagens que eu citei aqui, a energia solar ainda não é a mais usada no mundo. Há 40 anos atrás, o custo
da criação dos painéis era de 80 vezes o que eles conseguiam produzir de energia. Hoje em dia tem melhorado bastante e o custo ainda é de 2 a 3 vezes a mais. Por isso que as outras formas de energia ainda são mais escolhidas que a energia solar. E temos aqui que a maior vantagem do uso da energia solar é que o seu impacto ambiental é quase nulo. Ou seja, durante sua produção e o seu uso não é gerado nenhum impacto ambiental. E além dos altos custos, ainda existem algumas outras desvantagens que vão ser citadas agora. Bom, irei falar sobre algumas desvantagens causadas pela energia solar que causam impacto ambiental. A fabricação do painel consome muita energia. Um painel solar consome uma quantidade enorme de energia para ser fabricado. A energia para a fabricação do painel solar pode ser até maior do que a energia gerada por ele. É caro em relação a outros tipos de energia. Os preços são muito elevados em relação aos meios de energia já conhecidos, mais comuns. Variações ambientais interferem. Existem variações nas quantidades produzidas de acordo com a situação atmosférica, chuvas, neve, por exemplo. Além de, durante a noite não existe produção alguma, o que obriga a que existam meios de armazenamento de energia produzidos durante o dia em locais onde os painéis solares estejam ligados à rede de transmissão de energia. Armazenamento ineficiente. Locais em latitudes médias e altas, como a Finlândia, Islândia, por exemplo, sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de inverno devido à menor quantidade diária de energia solar. Locais com frequente cobertura de nuvens, Curitiba, Londres, tendem a ter variações diárias de produção de acordo com o grau de nebulosidade. Armazenamento ineficiente. As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, a energia hidrelétrica, água, e a biomassa, bagaço de cana ou bagaço de laranja. É necessário armazenamento constante. A energia solar requer um sistema de armazenamento eficiente ou sistemas de segurança de modo que tenha um fornecimento constante de energia para seu armazenamento. Irei falar um pouco de como ocorrem os impactos ambientais causados pela energia solar. Durante a extração do silício, o impacto sobre o meio biótico é a degradação visual da paisagem. Sobre o meio físico são apontados poluição da água pela mineração, desmonte de massas rochosos e terrosos compactados, emissão de poeiras e gases devido à perfuração de rochas, e sobre o meio socioeconômico, os ruídos e vibrações devido ao desmonte de material consolidado. Na metalurgia do silício, o impacto sobre o meio físico é devido à emissão de pó sílica formado como um subproduto do processo de fundição. No processo de purificação do silício, o impacto sobre o meio físico está ligado à emissão de hexafluoreto de enxofre, usado para limpar reatores, que é um potente gás de efeito estufa. Além de chuva ácida, e no meio socioeconômico está ligado ao tetracloreto de silício, uma substância extremamente tóxica que reage violentamente com a água, podendo causar queimaduras na pele, problemas no sistema respiratório e irritação dos olhos. E também ao uso de outros produtos químicos corrosivos, ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico e fluorídrico, utilizados para remover as impurezas e materiais de limpeza de
semicondutores. Na montagem de placas, o impacto é sobre o meio físico devido ao uso de materiais como o chumbo usado para fiação e algumas pastas de impressão, e também o prata e o alumínio para fazer os contatos elétricos da célula. Os impactos ambientais decorrentes da construção e operação da usina solar fotovoltaica sobre o meio biótico estão relacionados à fauna, como a alteração do sucesso reprodutor, perda de habitat de reprodução e alimentação e alterações dos padrões de movimentação. Sobre o meio físico, os impactos estão ligados à degradação da área afetada, como a terraplanagem e retirada e sorretamento de cobertura vegetal, além da possível alteração do nível do lençol freático. No meio socioeconômico, os impactos apontados são os ruídos e vibrações devido à instalação e transporte de equipamentos, o impacto visual muito específico ao local, o ofuscamento causado por reflexão da luz solar sobre as placas, e interferências locais como aumento do fluxo de veículos, aumento temporário da densidade demográfica local, geração de emprego, dinamização das atividades econômicas, aumento da especulação imobiliária e resíduos sólidos e líquidos provenientes das atividades do canteiro de obras e das atividades construtivas. A geração de eletricidade a partir da energia solar fotovoltaica tem se mostrado convidativa, seja por construir o aproveitamento de uma fonte renovável, seja por não apresentar a magnitude dos impactos ambientais geralmente associados às demais formas de aproveitamento energético. Entretanto, esses impactos não podem ser negligenciados. Aliado ao crescimento do uso de energia elétrica advinda de fonte solar e às novas regulamentações econômicas de mercado, encontra-se a preocupação ambiental de recuperação e reaproveitamento de áreas contaminadas e degradadas, como áreas de pastagem contaminadas, aterros sanitários, lixões e mineradoras, desativados ou em processo. O uso dessas áreas para a construção de usinas pode ser uma oportunidade e, em alguns casos, uma solução de demandas. Nosso seminário tem como tema energia solar ou energia fotovoltaica e eu vou começar falando um pouco sobre a história, como surgiu. Em 1839, Edmund Becquerel observou que placas metálicas de platina ou prata, quando mergulhadas em um eletrólito e expostas à luz, produziam uma pequena diferença de potencial. Este fenômeno foi denominado de efeito fotovoltaico e, em 1884, Charles Fritts produziu a primeira célula fotovoltaica usando selênio. A característica de fotocondutividade desse material foi descoberta por Smith em 1873. A eficiência da célula de selênio não chegava a 1%, mas com a evolução científica no início do século XX, principalmente a exposição do efeito fotoelétrico por Albert Einstein em 1905, a mecânica quântica com a teoria das bandas de energia, física dos semicondutores com os processos de purificação e dopagem aplicadas aos transmissores, em 1954 foi anunciada a primeira célula fotovoltaica usando silício, com eficiência de 6%, desenvolvida pelos pesquisadores Calvin Fuller, Gerald Pearson e Daryl Chapin, todos do laboratório de Bell and Murray Reel, New Jersey, nos Estados Unidos. A primeira célula solar moderna foi apresentada em 1954, tinha apenas 2 cm² de área e uma eficiência de 6%, gerando 5 MW de potência elétrica. 50 anos depois, em 2004, foram produzidos cerca de milhões de células com eficiência da ordem dos 24,7%, alcançando a capacidade instalada mundial de energia solar superior a 8,2 GW em 2008. Cerca de 57% da capacidade instalada de Itaipu. Os principais países produtores, curiosamente, estão situados em latitudes médias e altas. O maior produtor mundial é a Alemanha, com 3,86 gigawatts instalados, seguido do Japão com 1,91 gigawatts e Estados Unidos com 830 megawatts.
Células solares com configurações mais complexas, as chamadas células em cascata, que consistem na sobreposição de várias células semicondutoras, cada uma otimizada para um dado comprimento de onda da radiação, permitem atingir rendimentos de conversão superiores a 34%. A primeira aplicação de uma célula solar de silício foi como fonte de alimentação de uma rede telefônica local em Américos, na Geórgia, nos Estados Unidos, em 1955. Em 2007, pesquisadores da Universidade de Delaware, Estados Unidos, conseguiram bater o recorde de eficiência energética das células solares cristalinas, atingindo um rendimento de 42,8% de conversão sob condições normais de iluminação. As células solares cristalinas são o tipo mais tradicional de célula fotovoltaica, sendo fabricadas de silício, o mesmo material com que são feitos os chips de computador. A European Photovoltaic Industry Association, EPIA, publicou um roteiro que avança as perspectivas da indústria fotovoltaica para as próximas décadas, prevendo um crescimento do mercado semelhante ao dos últimos anos, superior a 30% ao ano, e uma redução nos custos proporcional ao crescimento de painéis instalados. A EPIA antecipa que em 2020 cerca de 1% da eletricidade consumida mundialmente será de origem fotovoltaica, elevando-se essa fração para cerca de 26% em 2040. De acordo com um estudo publicado pelo Conselho Mundial da Energia, em 2100, 70% da energia consumida será de origem solar. Ainda segundo o mesmo relatório publicado pela EPIA, do ponto de vista tecnológico, a ênfase será dada à redução de custos através da redução de matéria-prima, silício, utilizada por unidade de potência instalada, usando células mais finas ou produzidas diretamente em fita. Destacam-se ainda o desenvolvimento de novas técnicas de soldura dos contatos elétricos. Vamos fazer agora uma rápida análise econômica a respeito dos custos do investimento inicial e do que é esperado como retorno econômico ao se investir em uma fonte alternativa de energia, que no caso dessa apresentação é a energia solar. Primeiramente, se você quer investir ou implantar um sistema de produção de energia solar, seja na sua casa, seja no seu comércio, na indústria, enfim, será necessário realizar um altíssimo investimento de capital, pelo menos no início, para implantar todo esse sistema de produção. A energia solar é, na verdade, uma das mais caras fontes de energias alternativas do mundo. Então, e cujo retorno econômico pode vir a ser tardio. No entanto, é esperado que, com o passar do tempo, os gastos se resumam apenas à manutenção, que nesse caso são relativamente bem mais baixos do que o investimento realizado inicialmente para implantar esse sistema. Alguns fatores influenciam bastante na variação dos gastos, no caso, para o cálculo do custo para implantar um sistema de produção de energia do tipo solar. Alguns desses fatores são, no caso, o tamanho da empresa, por exemplo. Uma empresa de grande porte, obviamente, necessita de mais energia do que uma empresa de pequeno porte. Logo, será necessário um gasto bem mais elevado. A qualidade dos componentes utilizados, ou seja, onde você vai comprar esses componentes, o quão recente eles são, que tipo de tecnologia eles utilizam, enfim, tudo isso influencia no cálculo do custo. E somado a isso tem também a complexidade da instalação. O quão complexo é o local ou a meta para a qual eu quero utilizar esse sistema de produção de energia do tipo solar. Eu quero implantar para um comércio, para uma casa de 2 pessoas, por exemplo, uma indústria,
ou quem sabe uma usina que alimente toda uma cidade. Em março de 2015, esse ano, o Portal Solar fez um comparativo para analisar o quanto o tamanho de uma estrutura, a complexidade dessa estrutura, influencia no preço, no investimento, no custo para se implantar um sistema de energia solar. No caso aqui, um exemplo rápido, uma casa pequena, de até 2 pessoas. Vamos assumir que um sistema de 1,5 kW é suficiente para esta casa. Ele custaria em torno de R$ 12.000 e R$ 18.000. Já uma casa grande, com 5 pessoas, nesse caso, obviamente, necessitaria de uma produção ainda maior, bem maior de energia, né? Então, os gastos circulariam algo entre R$ 47.000 e R$ 57.000. O mesmo comparativo pode ser feito para comércios, por exemplo, de lojas de pequeno porte comparados a lojas de grande porte e indústrias, assim como usinas, o quanto aquela usina, por exemplo, pode produzir, qual é a sua meta de produção para um determinado ambiente, uma determinada cidade. Um outro comparativo feito pelo Portal Solar, bastante interessante, em março de 2015, foi para saber a diferença de preço da energia residencial produzida pelos distribuidores, no caso a pesquisa foi feita em Minas Gerais, contra o gasto ou o preço da energia solar produzida por um sistema de energia solar próprio de uma casa. Então, naquela época, em março de 2015, a energia residencial em Minas Gerais, que produzida por uma distribuidora, passado por uma distribuidora, custava em torno de 80 centavos cada kWh. Assumindo que uma casa, por exemplo, possui um sistema de energia solar fotovoltaica de 3,75 kW em Minas Gerais também, claro. Esse sistema teve um custo de R$ 36.000. Desses 36.000, 30.000 foi um investimento inicial, né, para implantar o sistema, enquanto os 6.000 foram os gastos com manutenção durante 25 anos de produção de energia. Assumindo que a energia gerada em 25 anos seja aproximadamente igual a 130.000 kWh, o custo da energia seria de 27 centavos por kWh, ou seja, há realmente uma diferença muito grande de uma energia, do preço da energia produzida pelo seu próprio sistema de energia solar, do que o preço de uma energia que chega à sua casa através de uma distribuidora residencial. Fazendo para todos os estados a mesma pesquisa, chega-se à conclusão de que a energia solar fotovoltaica é mais barata que a energia residencial produzida pelas distribuidoras dos respectivos estados. Aqui um gráfico simples da queda de preço das células fotovoltaicas, né, com o passar do tempo. Houve uma queda realmente muito grande em alguns períodos de tempo, que no caso resultou de um investimento nesse tipo de tecnologia, assim como de um olhar diferente que os próprios governos, as pessoas passaram a olhar, a ver esse tipo de tecnologia com bons olhos, não só no quesito ambiental, mas também no quesito financeiro. E então, logicamente, passaram a investir mais e várias empresas começaram a produzir esse tipo de tecnologia, tornando ainda mais acessível para a população. Para haver de fato lucro, é preciso vários anos de uso do equipamento. Como vocês viram no comparativo de Minas Gerais, aquela pesquisa de preço foi realizada assumindo que
o sistema de produção de energia fotovoltaica foi utilizado durante 25 anos. Utilizando aquele sistema durante 25 anos, o preço chegou a 27 centavos. A energia solar é muito cara e o seu lucro, vamos dizer assim, é bem tardio. Isso é um fato. Não espere que você implantando o seu sistema de energia solar esse ano, por exemplo, no fim do ano você já vai ter todo o seu dinheiro de volta na sua conta porque deixou de pagar, deixou de comprar uma energia fornecida por uma determinada distribuidora. No entanto, investir em energia solar pode vir a ser mais rentável do que a poupança, por exemplo, que também é um investimento a longo prazo. Em média, a poupança rende 6% ao ano, enquanto a o investimento em energia solar pode lhe render algo em torno de 8% e 18% ao ano. Mas ainda há muitas dúvidas com relação a esse lucro prometido pela energia solar. No caso, o que acontece se o sistema não produzir energia suficiente? Bem, nesse caso, teríamos que apelar para um outro tipo de energia emergencial para abastecer o local e que no caso é utilizado geralmente a energia produzida pelas termoelétricas, que funcionam à base de queima de combustíveis fósseis, que além de poluir o ambiente, são igualmente caras, ou seja, é uma energia que, enquanto você está produzindo energia barata, você vai passar a ter que produzir uma energia relativamente cara, porque o seu sistema não suporta aquela carga de energia solicitada para ele. Ainda assim, um outro ponto bastante interessante é que uma casa que utiliza, por exemplo, um sistema próprio de energia solar, ela é realmente vista com bons olhos. E esse tipo de casa, esse tipo de construção, comércios, por exemplo, estão sendo cada vez mais bem valorizados ao fazer uso desse tipo de energia limpa.